Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Estamos na nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte e eu quero convidar você a avançarmos nessa jornada de exploração de um dos textos que marcou a história do cristianismo. As maiores mudanças que o cristianismo passou deveu-se, em grande parte, à leitura e interpretação dessa passagem bíblica, tão importante para a formação dos discípulos de Jesus. Aqui encontramos tantas coisas importantes, temas como espiritualidade, cuidado, felicidade da vida, enfim, tem tanta coisa para a gente aprender e hoje vamos aprender mais um pouquinho, vendo uma parte do estudo que trata sobre a vida comunitária, sobre nossas ações fora de nossa redoma, que é a igreja, que é o nosso grupo mais próximo de pessoas com os quais nós convivemos, que têm a mesma fé que a gente. É a convivência com aqueles e aquelas que são diferentes de nós. Jesus se preocupou com isso? Claro que sim, Jesus se preocupou com a vida das pessoas no contexto em que elas viviam e propunha uma forma de vida que pudesse atender às demandas das pessoas nessa condição. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Nós já estamos na nossa sexta aula. Se você perdeu alguma aula anterior, você pode acessar a nossa playlist nos nossos canais, tanto no meu canal pessoal quanto no canal da igreja. E se você é um estudante de leituras, como eu gosto mais de leitura, mas se você é dessas pessoas como eu, temos uma apostila que está em nosso blog. Você pode acessar os endereços aqui e dar uma olhadinha lá. Essa apostila é gratuita, ela é um presente de nossa igreja para você. Vamos passar então a nossa apresentação, que é a nossa aula propriamente, onde você vai ter um visual do texto que estamos trabalhando para o nosso estudo. Então está aqui, Estudos no Sermão do Monte. Essa é a nossa proposta de estudo bíblico, uma análise do texto que se encontra em Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Se você quiser acompanhar através da Bíblia o nosso estudo, pode pegar o seu exemplar. Hoje estaremos entrando no capítulo 7. Então já vai abrindo sua Bíblia aí para nos acompanhar nesse estudo, nessa análise que faremos hoje. Nesse nosso estudo, o que nós faremos? Nós faremos uma leitura crítica, uma leitura bastante expositiva daquilo que Jesus falou para os seus discípulos. E ele tratou, na passagem que nos ocuparemos hoje, com a questão da vida em comunhão. O que é viver em comunhão? O que é viver em comunidade? O que é sair da nossa zona de conforto, da individualidade, para podermos partilhar do mesmo espaço, de um espaço comum com outras pessoas. Como disse, essa é a nossa sexta lição. As lições anteriores estão gravadas na playlist de nosso canal. Dá uma olhadinha ali na playlist, você vai gostar do que tem ali. Tem muita coisa interessante para você dar uma olhada. O versículo que nós vamos usar para a nossa meditação inicial encontra-se no verso 12 do capítulo 7. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Esse é um princípio ético universal. Todas as religiões, todas as culturas colocam em prática esse ensinamento, esse princípio. Tanto que muitos movimentos de estudos sobre transformação
da nossa realidade, do combate às crises que afetam o nosso tempo, afirmam que o papel das religiões, de um modo geral, é colocar em prática esse princípio. Ele é um princípio que está presente em todas as religiões praticam esse princípio. Tem dúvida quanto a isso? Na apostila, você tem um texto no finalzinho da lição, que é o chamado texto de apoio ou leitura de apoio. Dá uma olhadinha lá que eu faço um pequeno levantamento, um breve levantamento do que as religiões falam sobre isso, sobre esse tema, como que elas empregam esse tema. E a gente precisa fazer isso. Jesus não deixou de lado, ele não ficou indiferente a essa proposta das religiões universais. Ele propôs, então, que a gente faça pelos outros, minimamente, aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Essa é uma regra básica, chamada a regra de ouro da ética e dos relacionamentos. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar aí o texto de Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 12, que é o nosso estudo de hoje. Eu preparei uma frase para a gente refletir, que é uma espécie de síntese daquilo que será a nossa aula de hoje. A fé cristã é uma experiência individual que se realiza coletivamente. É na vida em comunhão que encontramos nossa plena realização pessoal. Então, essa frase aí é como se fosse uma síntese do que pensamos e é disso que vamos tratar aqui. Fique com a gente até o final. Aproveita para se inscrever no canal, aproveita aí para curtir a nossa transmissão e aproveita para convidar seus amigos, seus familiares para estudarem a Bíblia com você através do nosso programa de estudo bíblico à distância. Bom, vamos à aula. Jesus ele teve uma preocupação, que era ensinar os seus discípulos maneiras de compartilhar a fé através da vida em comunidade. Era isso que ele se preocupava. Ok, você crê, você confia no poder de Deus, você é uma pessoa que tem uma experiência com Deus, mas isso não é só seu. Isso só vai ter valor se você partilhar isso na vida em comunhão. Toda essa coisa dessa afirmação da fé, da nossa intimidade com Deus, só faz sentido se ela for praticada, vivida, experienciada através de uma experiência comunitária. Isso Jesus tentou o tempo todo ensinar isso aos seus discípulos. O cuidado com o outro passa necessariamente pela relação com o outro. O cuidado com o outro passa necessariamente pela nossa experiência de fé, que é uma condição da gente ser cristão. Não dá para ser cristão dentro de uma caixa. Só dá para ser cristão fora da caixa. Não dá para ser cristão dentro de uma redoma. Só dá para ser cristão no mundo. É disso que nós vamos falar hoje aqui. Jesus mostra isso para os seus discípulos. Na vida em comunhão é que nós vamos, então, construir a nossa identidade, a nossa maneira de ser, aquilo que estamos fazendo de certo ou errado. A vida em comunhão é como se fosse um filtro do que nós estamos fazendo, se estamos no caminho certo, se aquelas coisas que nós fazemos fazem sentido para alguém, senão nós estamos vivendo uma fé, como eu já disse algumas vezes, esquizofrênica, que é aquela da gente ser diferente do mundo, mas tão diferente que a gente parece mais um ET do que uma pessoa normal. E Jesus quer que a gente seja uma pessoa normal. Ele quer que a gente restaure a nossa vida humana. E essa vida humana vivida em comunhão, porque é isso que o humano é. O humano só é um
quando existe para o outro. Isso a gente já está careca de saber aqui da nossa escola bíblica à distância. O ser humano, diz aí os ensinamentos filosóficos e antropológicos, é por natureza um animal social. Frase do grande pensador grego Aristóteles. Mas ele não falou isso porque ele era grego. Ele falou isso porque pensou na humanidade. Jesus também pensou na humanidade. E Jesus entendeu que a gente só existe significativamente quando existe para o outro. Quando o outro nos percebe, quando o outro nos entende. Quando o outro pode nos contestar, pode querer resolver as suas dúvidas através da relação conosco. Então, hoje vivemos um tempo estranho, um tempo diferente, em que as relações diretas e comunitárias perderam sentido e foram tomadas por uma virtualidade, pelas relações online, pelos grupos de internet, pelo WhatsApp, pelas comunidades virtuais. Isso é bom porque facilita a comunicação, né? Acelera os processos de comunicação. Eu gosto de usar as redes sociais porque elas dão respostas rápidas à nossa necessidade de contato, de comunicação, de divulgação daquilo que a gente quer fazer. Mas ela cria um problema, porque ela acaba esvaziando os relacionamentos. Os relacionamentos deixam de ser profundos, deixam de ser sinceros, autênticos, para viver uma aparência, essa aparência daquilo que é mostrado nas redes sociais. A gente acaba tendo um relacionamento instagramável, uma palavra nova aí que foi criada, né, para falar daquelas fotos bonitas em lugares paradisíacos, para a gente dizer que nós estamos vivendo bem. Na verdade, esse instagramável é uma mera aparência para você mostrar uma coisa que você não é, mas que você gosta, que você gostaria até que fosse assim, desse jeito. Vivemos um tempo em que há muitas pessoas que sofrem de solidão. Embora a gente viva num tempo onde há tantos meios de comunicação, tecnológicos, inclusive, tecnologias de informação e de comunicação, que são os TICs, né? Tecnologia de informação e comunicação, como nós estamos aqui usando um canal do YouTube, um vídeo, nós temos tantos meios de comunicação, tantas mídias, tantas tecnologias, mas a humanidade cada vez mais vive de solidão, ela vive solitária. E essa solidão que adoece, que faz com que as pessoas se sintam aí deprimidas, ansiosas, tristes, com medo, muitas vezes, medo de gente, né? Outro dia eu ouvi de uma jovem que morava aqui na nossa cidade e ela disse que tinha medo de sair da sua casa para poder ir à cidade vizinha do Rio de Janeiro, porque achava que lá era muito tumultuado. Esse, meu Deus do céu, ela não sabe do que se trata. Na verdade, esse medo dela não era um medo da cidade em si, mas o medo do outro, o medo dessas relações, esse medo das ameaças que a violência, que as situações do mundo provocam, e que não é somente em relação a uma circunstância, mas a um contexto de um modo geral que estamos vivendo, que é esse contexto da gente ter medo da convivência, medo dos relacionamentos, medo de se ferir, de se machucar muitas vezes, medo de se decepcionar. É legítimo tudo isso, mas infelizmente a gente precisa enfrentar esse medo, esses medos. São desafios para nós, para a gente superar as nossas próprias carências. Ok, gente, o mundo então enfrenta uma doença que nós vamos chamar aqui de individualismo. Essa é a doença do mundo. O nome, tem sobrenome, tem diagnóstico, essa vida individualista, cada um vivendo para si.
o ensimesmado. Uma palavra grega que era usada para isso, era o idios. O idios, que somos nós mesmos. É essa cultura voltada para nós mesmos. Bom, eu não quero dizer isso, mas eu preciso lembrar que a ideia do idios gera uma geração de idiotas, de pessoas que vivem para si. A palavra ganhou um sentido pejorativo demais no nosso tempo, mas ela quer dizer exatamente isso: pessoas que vivem somente para si, que pensam só no seu umbigo, só nas suas necessidades. Bom, não estou aqui insinuando que a gente conviva com pessoas idiotas o tempo todo, mas essa idiotia, né, que marcou o nosso tempo é algo assustador, algo assustador. Pessoas alienadas, pessoas que não se interagem, pessoas que têm preconceitos, discriminações. Então, o que marca esse tempo é uma ética. Tem uma ética neo-hedonista, tem uma moralidade que é marcada pelo consumo exagerado, pela busca do prazer a qualquer preço, pela autorrealização por si mesmo. Isso é algo que tem adoecido a sociedade. Nós somos um na medida em que somos para o outro. Então, a minha realização pessoal, que é importante, ela só se concretiza com a minha relação com o outro. Isso nós precisamos entender e aprender dessas práticas da convivência comum. O melhor remédio que a gente tem para a solidão, para o individualismo, é a vida em comunhão. Tanto que a palavra de Deus ela está dizendo isso o tempo todo, que o Senhor provê para os seus filhos, para os seus amados, essas situações de comunhão. Ele proveu família, ele proveu sociedade, nação. Jesus formou um grupo de seguidores. Enfim, a vida em comunhão, ela é o nosso remédio para a gente superar essa cultura de solidão, essa cultura de individualismo que tem adoecido o nosso tempo. E essa estratégia de Jesus de cuidar das pessoas através da vida em comunhão fez com que os primeiros discípulos, a igreja nascente, colocassem em prática um princípio que está em falta nas igrejas de hoje, que é aquela ideia de ter tudo em comum. A Bíblia diz isso lá em Atos, né? De que os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Uma experiência que nós não entendemos muito bem o que significa isso, o que era isso na igreja primitiva. Uma igreja com alguns milhares de membros e todos vivendo uma vida em comum, que tinham tudo em comum, que partilhavam tudo. Então, o que a gente aprende, e o teólogo que eu sempre cito aqui, que você já deve ter decorado o nome, Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida em Comunhão, ele diz uma coisa muito clara, de que a comunhão cristã ela é um presente de Deus, é um dom gracioso de Deus. Ela é uma dádiva divina. Viver com os outros é uma bênção, segundo o Dietrich Bonhoeffer. E ele diz, olha, aproveita esses momentos. E ele estava escrevendo isso quando estava preso. Aproveita esses momentos, porque isso pode ser tirado da gente a qualquer momento. A gente pode ser privado dessa vida de comunhão. Então, aproveita as oportunidades que você tem para viver os melhores momentos da sua vida quando você está em companhia dos seus irmãos e irmãs. É dádiva, é presente de Deus para nós. Uma questão que Jesus levanta aqui nesse capítulo 7 é sobre o que a gente pode fazer para promover a vida em comunhão. Então, eu vou apresentar aqui algumas lições de Jesus sobre o que a gente pode fazer
para praticar a vida em comunhão. Como é que a gente faz isso? Jesus, então, apresenta esses princípios. São 5 princípios. Vai ser rápido, você vai até se surpreender com algumas dessas coisas que Jesus fala, que está lá no capítulo 7, versos de 1 a 12. A primeira dessas lições é para a gente evitar a discriminação, o preconceito. Essa coisa de você excluir o outro porque ele é diferente de você. Então, ele pede para a gente evitar qualquer atitude discriminatória. O que é o preconceito? Você já ouviu falar sobre isso? A gente conhece algumas formas de preconceito. O racismo é um preconceito grave. A misoginia é um preconceito grave, marcado por um machismo totalmente irresponsável e inconsequente. Nós vamos encontrar também a xenofobia, que é o preconceito com aqueles de outra nacionalidade, de outra região. Quantas pessoas xenofóbicas que nós temos hoje em nosso meio, só porque mora num bairro, numa cidade, numa região, num país diferente do da gente. Tem uma cultura diferente da gente. Então, o preconceito ele está presente na nossa cultura, impregnado, de tal maneira que ele é um mal que a gente precisa superar todos os dias. Todas as formas de preconceito que existe entre a gente. E existe o preconceito religioso, sim, e muitas vezes nós, como cristãos, praticamos o preconceito religioso. Eu não sou preconceituoso porque eu não sou racista, eu não sou misógino, eu não sou xenofóbico. Mas tem preconceito religioso com os irmãos e irmãs que fazem parte da sua família e que frequentam outras religiões? Você tem algum preconceito? Então isso aí também precisa ser superado. Esse preconceito precisa ser superado. Toda forma de preconceito é uma maneira da gente destruir um princípio básico da fé cristã, que é o da igualdade. O princípio da igualdade da fé cristã é a base, por exemplo, de grandes movimentos de emancipação da humanidade, de afirmação de direitos humanos, de liberdades. Tudo isso que a gente fala hoje sobre liberdade, é o direito que o outro tem de ser quem ele tem aptidão para ser, que é o princípio da igualdade. O que nos iguala não é o fato de sermos todos da mesma forma, mas pelo fato de termos todos os mesmos direitos, todos os mesmos princípios para termos uma vida digna no mundo. É preciso a gente partilhar dos direitos, que é esse o sentido da igualdade que Jesus ensinou. Nós precisamos descobrir que nós somos parte de uma mesma família humana. No sangue do nosso próximo corre sangue como o nosso. Na barriga do nosso próximo também acontece a mesma fome que acontece na gente. E até mesmo os temores que tomam conta da vida do nosso próximo são os mesmos temores que ameaçam a vida da gente. Então a gente precisa cuidar disso, cuidar do outro. Estamos juntos. Quando eu tento resolver o meu problema, eu também estou resolvendo o outro. E quando eu resolvo o problema do outro, eu também estou resolvendo o meu. Esse princípio da vida em comunhão, superando a discriminação, é básico na fé cristã. A primeira concepção a primeira ideia que esse princípio nos traz é o fato de que Deus não faz acepções de pessoas. Está na Bíblia. Para Deus não existe judeu nem grego. Para Deus não existe homem nem mulher. Está lá na Bíblia.
livro de Gálatas, livro de Colossenses, tem várias passagens. Efésios, falando que Jesus quebrou as barreiras que havia entre os povos. Então, essa ideia de que Deus não faz acepção de pessoas é uma razão forte para que a gente possa repensar a maneira como nós convivemos uns com os outros, neste mundo de Deus que Ele nos deu. Um mundo com a mesma atmosfera para que todos respirem, com a mesma água para que todos bebam, com a mesma alimentação para que todos se fartem. É assim que devemos pensar. Deus deu um mundo para a gente viver juntos e juntas nele. O motivo pelo qual devemos evitar o preconceito e a discriminação de pessoas deve ser o mesmo que nos estimula a uma vida de cuidado e respeito ao outro. Por que você deve evitar o preconceito? Porque você tem o dever de cuidar, meu irmão, minha irmã. Jesus nos deu essa tarefa, é a nossa missão, cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros, mantermos a paz entre nós. Esse é o nosso trabalho. Jesus falou logo no começo dessa porção que nós estamos estudando. É o primeiro versículo. Não julguem, ou seja, não tenham preconceito, não discriminem, não excluam, para que vocês não sejam julgados. Esse é um princípio fundamental. Por que você não deve julgar? Qual é o critério que eu devo usar para eu tratar? Porque não tem como eu me relacionar com o outro sem perceber o outro, sem ver as diferenças que existem entre nós. Não tem como. Mas é o fato de que o mesmo olhar que eu lanço para o outro, ele também lança para mim. Então, no mesmo momento que eu estou julgando o outro, ele também está me julgando. Jesus lembra isso. O critério com o qual julgamos o outro é um critério humano. Eu estou olhando o outro do meu jeito humano. E como é que o humano vê? O humano vê parcialmente. O humano só vê a aparência. É a palavra de Deus no passado, né? Deus vê o coração. A gente vê somente a aparência, mas Deus vê o coração. E eu não vejo como Deus vê. Eu vejo como é minha característica. Eu só consigo ver a aparência do outro, que é essa condição que me caracteriza. Mas o outro também só me vê como aparência, só naquilo que é externo a mim. Ele não vê o meu coração, ele não vê meu pensamento. Então, Jesus lembra esse detalhe, que o julgamento humano é baseado na aparência, todo ele, que é o mesmo tipo de julgamento que é lançado sobre nós. Assim como nós julgamos o outro, nós também somos julgados. E quando eu sou julgado, eu não gosto disso. Eu não gosto de ser taxado disso ou daquilo, porque não me caracteriza, não me tipifica. O meu externo não é aquilo que fala sobre mim, sobre a minha vida interior, sobre as minhas intencionalidades. Então, se eu não gosto, o outro também não gosta. Aí Jesus diz assim: da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e na medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, a primeira lição da vida em comunhão é a gente aprender a não ter discriminação e preconceito contra o outro de espécie nenhuma. A segunda lição é fazer um balanço da gente mesmo, é o exame de si. É a gente ser capaz de se autoanalisar. Precisamos aprender a fazer isso. Termos consciência de quem somos. Isso é uma virtude de poucos. Poucas pessoas têm consciência de quem são. Ter consciência de quem é saber quais são as suas virtudes e seus defeitos, seus pontos fortes e seus pontos fracos, suas oportunidades, como também os seus desafios.
Isso é ter consciência de si. É saber quem você é, tanto para o bem quanto para o mal, quanto aquilo que você gosta, quanto aquilo que você não gosta. Então, esse exame de si tornou-se um exercício importantíssimo para os seguidores de Jesus. Esse exercício, que é um exercício de espiritualidade, deve fazer parte da nossa conduta permanentemente, sempre. A gente sempre tem que estar examinando. Eu me lembro de uma proposta que eu fiz há muito tempo atrás, de uma formação como discípulo, que era um programa de discipulado. Eu chamava de discipulado passo a passo. E uma das coisas que eu orientava aos meus companheiros de reflexão era que todas as noites a gente deitasse em nosso leito e fizesse um exame de consciência do que a gente fez de bom e de mal naquele dia. Se a gente praticou coisas que agradam e desagradam a Deus, que ofendem e que não ofendem, ou que abençoam o nosso próximo. Então, esse é um exercício constante que a gente precisa fazer. Exame de si. Antes de a gente desenvolver qualquer juízo em relação ao outro, a gente precisa fazer juízo de nós mesmos. Julgarmos a nós mesmos. Jesus disse, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Eu gosto dessa tradução da NVI, que usa a palavra viga, que é a palavra que está lá no Novo Testamento. Algumas traduções utilizam a palavra trave ou estaca. Porque, na verdade, Jesus não está falando de uma trave, ele está falando de uma viga mesmo. Nas construções antigas, para sustentar o telhado, o teto da casa, se usava então uma peça de madeira, até hoje ainda se faz isso, né? Uma peça de madeira maciça, grande, que era uma longarina que ficava ali, né? Para que a telha, né, o teto pudesse se acomodar ali e ficar seguro. Então era uma estaca considerável, enorme. Jesus chama a atenção para esse detalhe. Jesus usou a palavra viga como uma metáfora para falar da dificuldade de corrigir os nossos próprios defeitos. Você pode tirar a viga que está no teu olho? Não. Não dá para tirar. Sabe por quê? Vai te desmontar todo. Porque é assim na casa. Tira a viga da sua laje aí para ver o que acontece. Ela vai desmontar toda. A sua casa vai ruir. Tudo aquilo que você vem abaixo. Então é preciso a gente ter cuidado, né? Assim como em uma construção, não dá para tirar uma viga sem colocar em risco toda a estrutura. Bom, se você está preparado para ser uma outra pessoa, para desconstruir tudo aquilo que você tire a trave do seu olho, tire essa viga que está aí no seu olho. Mas, por favor, não se importe com o cisquinho, assim, desse tamanhozinho, que é quase que invisível. Você não consegue ver o cisco que está no olho do seu próximo. A menos que ele vá lá e diga, só para aqui. Aí você consegue ver alguma coisa. Mas a gente não consegue ver. Jesus chama a atenção para isso. Jesus pediu para que a gente não seja hipócrita para lidar com os nossos próprios erros. Eles existem. Erros na vida da gente. Gente, erro existe. Nós somos capazes de errar. O errar faz parte do nosso dia a dia. Todo dia a gente erra. Todo dia a gente faz alguma coisa. Eu não peco, mentiroso. Esse é João que diz isso, né? Quem diz que não peca é mentiroso. E ainda faz o Espírito Santo de bobo. Está lá na primeira epístola de João. Então, todos nós erramos. E a gente precisa fazer esse exame. Quais são os meus erros? Onde que eu estou errando? Onde que eu estou falhando na minha conduta? Jesus diz, hipócrita,
tire primeiro a viga do seu olho. Então, vai desmontar tudo, você vai deixar de ser quem é. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha, gente, a palavra hipócrita para a gente é uma palavra forte, mas Jesus não está ofendendo ninguém aqui. Ele está usando uma palavra do teatro greco-romano da época. O hipócrita era o ator, era aquele que representava, é aquele que usava de um outro tipo de personalidade para mostrar alguma coisa. E o teatro greco-romano era muito rico, muito vibrante. Então, o que Jesus está dizendo aqui não é um palavrão, não é uma palavra ofensiva, mas a figura de um profissional, de alguém que era da cultura, que representava. Então, pare de representar, pare de fingir, é isso que ele está dizendo. Pare de teatralizar a sua vida, pare de fazer drama. Tire a primeira viga do seu olho. A terceira lição: reconheça o valor das boas atitudes. Bom, que existe atitude boa e existe atitude má. As atitudes más têm a ver com os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. E eu preciso fazer o exame de mim mesmo para saber o que eu estou falhando. Mas existem atitudes boas também, e a gente precisa aprender a reconhecer isso e dar valor a elas. Por quê? Tudo aquilo que a gente faz nos identifica. Nós somos conhecidos pelas nossas práticas, pelas nossas atitudes. E as nossas escolhas, elas determinam as nossas atitudes. Eu posso escolher como que eu quero passar o meu dia. Eu me lembro quando eu morava numa cidade muito fria, fazia muito frio. Sabe aquela coisa de ter, às vezes, 2 graus de manhã cedo e você tinha que sair cedo para ir trabalhar. Então você tinha que escolher o rosto que você ia aparecer na rua. Então, antes de abrir a porta, dava aquele sorriso e aí entrava para aquela massa de ar congelante e aquilo congelava o seu rosto, você passava um dia feliz, com a cara de feliz, embora isso fosse somente aparência. Brincadeirinha, mas é algo que a gente precisa pensar. Que escolhas estamos fazendo? O que é melhor para a gente? O que a nossa fé nos ajuda a fazer escolhas? Jesus chama a atenção para 2 elementos das nossas escolhas. Um que ele chama de sagrado e outro que ele chama de pérola. São palavras conhecidas. O sagrado é o quê? O sagrado, sabe o que é o sagrado, meu irmão? É aquilo que você é capaz de morrer por ele. É aquilo que você dá à sua vida. Aquilo que é o mais importante da sua vida. E a pérola? A pérola é a joia de grande valor da parábola de Jesus, que ele contou uma outra circunstância, que o sujeito abriu mão de tudo para poder adquirir aquela pérola de grande valor, aquela joia de grande valor. E essas palavras, sagrado e pérola, se referem a virtudes e valores ligados ao reino de Deus. O sagrado são as suas virtudes e as pérolas são os seus valores. Quais são as virtudes? O que é sagrado para você? O que tem valor para a sua vida? Jesus diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes os pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. A ideia de jogar pérola aos porcos ou de dar o que é sagrado aos cães tem muito a ver com a literatura proverbial da cultura hebraico-judaica. O livro de Provérbios, inclusive, tem versículos quanto a isso e eu cito na nossa apostila. Jesus usa essas metáforas dos cães e dos porcos para se referir aos nossos esforços inúteis
de tratar as coisas sagradas de nossa vida, que é lidar com aquelas pessoas que não demonstram interesse em mudar de vida, nem de acolher a mensagem do Evangelho. Essa ideia foi explorada pelo apóstolo Pedro, está lá na sua segunda carta. Ele faz referência a esse provérbio lá do livro de Provérbios, que fala de dar o sagrado aos porcos, lançar aquilo que é importante para nós, porque os porcos, os cães, aliás, no livro de Provérbios, voltam ao seu vômito. E os porcos, o que tem a ver? Era uma cultura popular, um provérbio desses populares que faziam parte da cultura judaica, em que uma porca lavada volta para o lamaçal. É isso que ele está dizendo. Gente, a cultura popular está dizendo isso para a gente, que aquilo que é sagrado não deve ser dado a quem vai desprezar, a quem não vai dar valor. O apóstolo Pedro se refere aos membros da igreja que abandonaram o seguimento de Jesus. Aqueles cristãos e cristãs que deixaram de seguir Jesus, que abandonaram a fé. Você está pensando que isso é coisa dos nossos dias atuais? Não, sempre foi assim. Os primeiros discípulos de Jesus já abandonavam Jesus em algum momento. Teve gente que abandonou enquanto estavam ali com Jesus. E na igreja primitiva tinha gente que também abandonava a fé. Olha, isso não é novo, isso aí é da vida. Cada um vai responder por si. 2 Pedro 2, 22, Pedro diz assim: confirma-se neles, esses irmãos que abandonam a fé, que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O primeiro provérbio é do livro de Provérbios. E o segundo provérbio, bom, aí eu não sei a fonte, é meio difícil, mas é da cultura judaica. Talvez aí algum discurso de algum rabino que estava lá no Talmud, que foi aí internalizado pela cultura do tempo de Jesus. Pedro comparou o ensino de Jesus com provérbios, ou a literatura sapiencial. Provérbio 26, 11 tem aquele versículo ali sobre o cão que volta ao seu vômito. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, sem uma mudança de mentalidade genuína, uma conversão autêntica, todos nós, eu e você inclusive, corremos o risco de voltarmos aos antigos hábitos. Nós precisamos experimentar essa transformação para a gente poder fazer coisas boas, coisas que valem a pena. E fazer a coisa boa nos fortalece. Quarta lição: confie no cuidado divino. Nós vimos na aula passada como Deus cuida de nós. E Jesus volta a reforçar essa lição que nós precisamos cuidar de nós mesmos a partir do cuidado de Jesus. Jesus convida a que nos aproximemos do Pai amoroso, que nos escuta, ele nos acolhe e ele nos socorre. Então, Jesus realça esse cuidado de Deus sobre toda a criação. Ele cuida de nós com o mesmo amor, respeitando nossa história de vida, respeitando nossa liberdade. É isso que faz de Deus o Todo-Poderoso, porque ele conhece a cada um de nós na sua particularidade. O jeito que ele trata comigo é um jeito de amor, mas ele é um amor tão meu que ele cuida de mim do modo que eu preciso. E da mesma forma, ele cuida de você também e cuida de cada um de nós de um modo muito especial. O grande mistério divino, como que Deus pode cuidar de cada um de forma tão individual, sem abandonar essa ideia do coletivo, da vida em comunhão?
Jesus apresenta 3 formas de Deus demonstrar esse cuidado. Vamos ver quais são? Primeiro, ele se doa. Segundo, ele se deixa ser encontrado. E terceiro, ele acolhe oferecendo abrigo àqueles que estão desamparados. Olha, gente, são 3 coisas que Deus faz comigo e com você. Ele se dá por nós. Ele se deixa ser achado por nós. E ele nos acolhe como nós somos. Por isso que Jesus enfatizou 3 ações da gente. Se Deus se doa, pede que ele vai dar. Se ele é alguém que se deixa ser encontrado, então busca Deus, porque você vai achar, não é difícil. E se ele se aproxima de nós, se ele nos acolhe nos momentos de angústia e desamparo, se aproxime de Deus. Bata na porta de Deus, que ele vai te atender. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Que promessa maravilhosa. Você não se decepciona com Deus. Sempre que você se dirige a Deus, você já o descobre buscando você, te acolhendo, se entregando para cuidar de você. Jesus deu garantias de que essas atitudes serão atendidas pelo Pai amoroso que Deus é. E ele até compara essa atitude com a da gente. Se a gente que é pai e mãe consegue fazer coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Qual é o pai? Qual é o pai, qual é a mãe que o filho pede peixe e ele dá serpente? Ninguém. Qual é o pai e a mãe que o filho pede pão e ele dá pedra? Ninguém. Assim também é o Pai amoroso. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Poxa, que legal. Eu quero esse relacionamento com esse Pai amoroso para a minha vida. Vamos à última lição. Estabeleçam um critério justo para seus relacionamentos. Jesus dizendo isso assim, ele está dizendo isso, não com essas palavras, mas ele está dizendo para a gente ser justo nas nossas relações. Como é que ele fala isso? Ele apresenta a regra de ouro, aquela que nós falamos no começo, para os relacionamentos. É um princípio ético universal para poder lidar com as situações da vida. Trata-se de um imperativo ético que está presente em todas as culturas e religiões mundiais, mas que no ensino de Jesus ganha um outro significado. Se você fizer uma avaliação de como que esse princípio ético está presente nas demais religiões, você vai encontrar uma afirmação, uma negação. Todas as afirmações, não faça isso. Não faça o mal para o outro porque você não quer que faça o mal a você. Todas elas falam assim. Não trate mal, não despreze, etc. Mas Jesus, ele fala o contrário. Ele fala afirmativamente. Ele tira o não. Faça ao outro o que você quer que o faça. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu digo que eu não quero uma coisa, é porque tem coisas que eu deixo de lado. Pode ter alguma coisa que eu deixo escapar. Mas quando eu me disponho a fazer, eu incluo tudo. O que eu tenho que fazer? Tudo. Fazer o quê? O bem todo.
Não é só deixar de fazer algumas coisas ruins, mas é fazer tudo aquilo que é bom. Foi uma inovação de Jesus. A grande virtude do cuidado é a capacidade que a gente tem de fazer aos outros o bem que eu gostaria que fosse feito comigo. Então eu gosto de ser bem tratado, eu trato bem os outros. Eu gosto de ser respeitado, eu respeito os outros. Eu gosto de ser honrado, elogiado. Então eu honro e elogio o outro também. É assim que a gente funciona. Eu não gosto de ser agredido, então eu não agrido o outro. Eu não gosto de ser xingado, então eu não xingo o outro. E assim por diante. É o princípio universal. Eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Assim, em tudo. Viu, gente? Por isso que a afirmação de Jesus é universal no sentido pleno. A tradução ainda coloca: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. É a Bíblia quem diz para a gente o que a gente deve fazer. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula, hora de aplicarmos a lição no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos ao texto que eu preparei para a gente refletir, como se fosse uma aplicação prática de tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Para vivermos em comunhão plena uns com os outros, é preciso mais do que a formalidade de se reunir. Muitas vezes, um culto de uma igreja não quer dizer uma comunhão. Muitas vezes, uma festa, uma reunião social, não quer dizer comunhão. Comunhão é a gente dar um outro passo. É preciso desenvolver uma experiência interior de colocar em prática todos os ensinos de Jesus na nossa própria vida. Jesus disse para a gente amar, então vamos praticar o amor. Jesus disse para a gente cuidar do nosso próximo, então vamos colocar em prática o cuidado do próximo. É isso que é a vida em comunhão. Quando eu coloco em prática na minha vida aquilo que Jesus ensinou. Espera-se que cristãos sejam comprometidos com a verdade, com a dignidade, com a justiça, com a santidade, com o amor fraternal. São os ingredientes que nos ajudam a viver em comunhão. Essas coisas são imprescindíveis para se viver em comunhão. A palavra de Deus nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, o nosso estudo, que a gente tenha sabedoria para colocar em prática tudo que aprendemos aqui. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos dê coragem para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. No nome de Jesus. Amém. Bom, gente, para a nossa aula de hoje, nós temos aí um dever de casa. Lembram? Eu não esqueci do dever de casa. Bom, vamos lá? Qual é o nosso dever de casa? Quais as tarefas que você tem? Primeiro, você precisa se preocupar com a leitura da apostila. Dá uma olhadinha lá, tem umas informações novas que eu não coloquei aqui. Vamos rever o texto lá. Leia o texto chamado Leitura de Apoio ao final da lição. Sempre tem um texto nessa nossa apostila,
um texto de reflexão. Ele é um texto bom para ser lido em grupo. Então, na sua reunião do pequeno grupo, no grupo familiar, no grupo de estudo, na sua escola, no seu local de trabalho, leia esse texto. Vai ser muito interessante. Logo após o texto, tem umas questões. Reflita sobre elas, sobre essas questões baseadas na leitura de apoio. Você pode fazer isso individualmente ou pode fazer em grupo. E faça a leitura diária. Nossa lição tem, então, um conjunto de leituras diárias que nos ajudam a aprofundar o conteúdo. Amém? Bom, gente, tenha um bom domingo na presença do Senhor. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe nesse dia. Logo mais à noite teremos nossa transmissão da mensagem às 18h30. Convido você a nos acompanhar. A nossa reunião hoje, nossa igreja, é uma reunião virtual. Então, nossos irmãos e irmãs estão convidados a reunirem a família e gastarem aquele tempo para o seu momento de adoração a Deus, adoração pessoal, adoração em família, adoração em comunhão com os da sua casa. Um bom domingo, que você possa desfrutar do que Deus tem de melhor para a nossa vida neste dia.